creio que é comprovada. É o seguinte, existem sinais em vários locais geograficamente que comprova isso, tá? Pelo menos é parte da teoria, tá? Olha, eu acho que não está comprovado ainda não. Acredito que o criacionismo ele é muito uma questão de fantasia, mais fantasia. Agora já o evolucionismo trabalha junto com a ciência. Eu gosto muito da ciência. Eu acredito em Deus, mas eu particularmente confio bastante na ciência. Eu acredito que esteja comprovado. Pela evolução do homem, pelos estudos que existem, até mesmo do nosso corpo. Eu acredito no evolucionismo, porque tem base na ciência, né? Tem fatos comprovados, muitos estudos, né? Grandes estudiosos fizeram inúmeros trabalhos que comprovam a evolução do ser humano. Eu estou aqui para dar continuidade ao meu testemunho pessoal, explicar por que eu não sou ateu. Eu dizia ontem, no primeiro tema que tivemos, que é relativamente simples para mim apresentar ou discutir essa questão diante de um público que tem a impressão que a totalidade pensa como eu nesse aspecto. Mas, evidentemente, eu estou pensando em tantas pessoas, especialmente jovens cristãos, que convivem aí fora e são bombardeados, né, esses jovens, essas pessoas são bombardeadas com a ideia do evolucionismo, do darwinismo, como sendo um conceito final, comprovado. E é isso que a gente está colocando em discussão aqui durante este tema e procurando explicar, né, no meu caso, por que eu não sou ateu. Eu escolhi uma passagem da Bíblia para começar a nossa reflexão de hoje. Se alguém quiser me acompanhar, é o Salmo 139, uma passagem belíssima dos Salmos. Salmo 139, eu vou ler a partir do verso 13. Verso 13. Vamos ver se durante a leitura você consegue se identificar com o salmista nessa exclamação que ele faz em relação à sua própria existência, à sua própria vida. Ele diz assim, se dirigindo a Deus: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que expressão extraordinária, né? Uma declaração de alguém que realmente crê que foi criado por Deus. Mas aí está a discussão, aí está o debate, e o tema de hoje é o darwinismo em crise. Primeira pergunta para a gente pensar um pouquinho é: o que é o darwinismo? É muito fácil a gente entender darwinismo praticamente como um sinônimo de evolucionismo, mas isso não é verdade, né? A palavra evolução ou evolucionismo tem diversos sentidos. Dependendo do sentido que se usa, é até possível dizer que você é evolucionista e não é darwinista. É até possível dizer que você é criacionista e evolucionista. Depende do sentido que você dá ao termo evolução. O que vem a ser evolução? Evolução pode ser, por exemplo, qualquer mudança, desenvolvimento, variação. Fala-se na evolução do automóvel, por exemplo. A evolução de um litoral, dependendo da ação da natureza, da erosão, enfim. Fala-se sobre evolução de tantas coisas. Portanto, evolução pode ser sinônimo simplesmente de mudança, variação, desenvolvimento de algo. Na discussão aqui, que estamos em debate aqui sobre criacionismo, evolucionismo, darwinismo, etc., quando se fala de evolução, a gente fala de microevolução, fala-se de macroevolução, fala-se de seleção natural. Existe também uma forma de seleção artificial, né, dirigida. Fala-se sobre evolução molecular, enfim. O darwinismo, na verdade, ele é um modelo
proposto inicialmente por Charles Darwin, no seu famoso livro A Origem das Espécies, que foi publicado em 1859, mas essa ideia não é originalmente dele, mas ele, sem dúvida nenhuma, foi o que sistematizou, elaborou melhor e colocou aí. Uma definição de darwinismo seria essa daí. Darwinismo é um conjunto de movimentos e conceitos relacionados às ideias de transmutação de espécies, seleção natural ou da evolução. Então, aqui sim está a ideia ou o conceito de darwinismo, de forma bem sintetizada, bem resumida, mas existem informações importantes aí, né? Eu destacaria aqui essa questão da transmutação de espécies. Então, darwinismo é um conceito de evolucionismo, através do qual um ser de uma espécie pode evoluir a tal ponto de mudar de espécie, transmutar de espécie, tornar-se uma outra espécie, né? Mas é um tema, é uma questão conhecida de qualquer pessoa que se interessa pelo assunto, de que o darwinismo está em crise, diferente do que a maioria das pessoas pensa. A maioria das pessoas tem o darwinismo como digamos assim, uma ideia científica ou cientificamente comprovada, observada, testada. É isso que se fala, é isso que se defende. No entanto, existe uma crise no darwinismo. Em primeiro lugar, porque não é, de fato, um ponto científico comprovado, testável, verificável. Ele está baseado em suposições, muitas vezes em conjecturas, não comprovadas, não verificadas do ponto de vista científico. Eu vou destacar rapidamente aqui, eu já falei ontem que a minha intenção não é dar uma de cientista aqui, né? Eu já admiti desde ontem que eu não sou cientista, nem a minha abordagem vai nessa direção, até porque existe tanta gente com formação científica nas diversas áreas que tem falado sobre isso por aí, vocês podem ter acesso a isso, né? O que eu estou é apenas comparando argumentos e vendo essas questões do ponto de vista de um leigo, né? E despertando a sua atenção para algumas realidades que muitas vezes são omitidas, são até escondidas. Então vamos falar sobre a crise do darwinismo. Vou destacar aqui 4 pontos, né, que realmente demonstram a crise do darwinismo. Quando se fala de evolução darwinista, então existem, evidentemente, as evidências apresentadas pelos cientistas que defendem esse ponto de vista. São muitas evidências apresentadas por eles. Eu destaquei 2 aqui somente por uma questão de tempo, para a gente ter uma ideia de quais são os argumentos usados, né? Por exemplo, aqui está uma evidência da evolução darwinista. As mariposas da Inglaterra. O que são essas mariposas da Inglaterra? Então, observou-se o seguinte, que nos bosques da Inglaterra havia essa mariposa, a Biston betulária, com basicamente 2 tipos, uma com as asas escuras e outras com as asas claras, esbranquiçadas. Essas claras, essas brancas, existiam em muito maior quantidade, né, porque elas estavam camufladas, as árvores, os troncos das árvores eram claros, né, então elas se confundiam e os predadores não podiam visualizá-las. E exatamente por ter essa capacidade de sobrevivência maior, elas se multiplicavam muito mais. Depois da Revolução Industrial, por causa da fuligem, da poluição, as árvores começaram a se escurecer, a fuligem, etc. E os predadores passaram a identificar melhor as de asas brancas, porque podiam ser mais visualizadas. Então elas passaram a ser mais consumidas pelos predadores, e a partir daí elas passaram a se reproduzir menos. Em contrapartida, as de asas pretas passaram a se reproduzir mais. Então aí está uma evidência da evolução darwiniana, né? A questão da sobrevivência do mais apto, a adaptação para a sobrevivência, a sua multiplicação em maior número, etc. Uma outra evidência do evolucionismo darwinista, muito famosa, né? Essa aqui foi muito divulgada pelo próprio Darwin. Ele observou nas Ilhas Galápagos esses tentilhões, um passarinho que havia nas ilhas, e havia muito pouco predadores desse pássaro. Então eles se multiplicaram muito nas Galápagos, chegou a um ponto de faltar alimento para eles. Então o que aconteceu? Eles começaram a se adaptar e foram mudando o tamanho, o formato do bico, e se desenvolveram 4 tipos diferentes de tentilhões ali nas Ilhas Galápagos.
E agora cada tipo desse aí se alimentava de uma forma diferente. Uns se alimentavam de minhocas no chão, o bico foi adaptado para isso, outros se alimentavam de insetos e assim por diante. Então aqui está mais uma evidência, né, da evolução darwinista, né? Mas vejam só o ponto. O que é mesmo darwinismo, como a gente já viu? Darwinismo é um conjunto de movimentos e conceitos relacionados às ideias de transmutação de espécies, seleção natural ou da evolução. Então, esses exemplos que são tão comumente usados, eles caem totalmente por terra. Por quê? Porque as mariposas da Inglaterra passaram por uma adaptação, mas continuaram sendo mariposas, não mudaram de espécie. Os tentilhões continuaram sendo passarinhos, com bicos diferentes, mas não houve mudança de espécies. Então, esse tipo de argumento, né, que alguns dizem, numa linguagem bem simplória, argumento furado, sem base, lança toda a credibilidade do darwinismo por terra. E eu não estou falando aqui na mente de leigos, como a maioria de nós, leigos nesse assunto. Eu estou falando aqui do ponto de vista de cientistas, pessoas sérias, que analisam essas declarações, né? Então eu vou destacar rapidamente aqui, por uma questão de tempo, 4 aspectos da crise do darwinismo. O primeiro aspecto é a questão do registro fóssil, né? O que seria essa questão do registro fóssil? O registro fóssil é tido por muitos como sendo o museu da vida na Terra. Através dos fósseis que são descobertos, se pode reconstruir muito da história do planeta, da história da vida na Terra. O darwinismo afirma que o registro fóssil é, de fato, a grande evidência, a grande prova de que essa teoria é verdadeira, né? Porque os fósseis estão aí, né? O próprio Darwin chegou a dizer que a maior comprovação para a sua teoria viria a ser o registro fóssil. No tempo de Darwin havia muito poucas descobertas, né? Mas havia previsão de que com as buscas, finalmente, através do registro fóssil, se comprovaria a teoria darwinista, né? Embora essa seja a grande evidência promulgada pelos darwinistas, é até patético a gente observar que nunca foi encontrada uma forma transicional no registro fóssil. Uma forma intermediária. Ou seja, o darwinismo ensina a evolução e surgimento de novas formas de vida, de novas espécies. Ou seja, o peixe evoluiu, se tornou um anfíbio, que evoluiu, se tornou um réptil, que se tornou um mamífero, e aí se tornaram aves, e assim por diante. Essa é a grande teoria, né? Hoje existem milhões de fósseis encontrados e identificados, mas, interessante, não existe nenhum fóssil, absolutamente nenhum fóssil, com uma forma transicional, né? Numa linguagem simples aqui da gente. Nunca encontraram o esqueleto ou um fóssil, né, de um ser vivo que fosse metade peixe e metade anfíbio. Ele está na transição. E entenda-se que essa evolução se deu em milhões de anos. Portanto, teoricamente, deveria haver milhões de formas transicionais. Simplesmente não existe nenhuma forma transicional. No caso das mariposas e dos tentilhões, como eu disse, as mariposas continuam sendo mariposas, os tentilhões continuam sendo passarinhos, né? Existe adaptação. Isso aqui é a microevolução. Isso aí não se nega. É perfeitamente observável que as formas de vida se adaptam ao meio ambiente. O próprio ser humano tem essa capacidade de adaptação, né, no estágio evolutivo que nós estamos. Existem as diferentes raças, etnias, que são nada mais do que adaptações ao clima, ao ambiente, etc. Então, isso não se nega. Mas isso se chama adaptação e não evolução. Então, pode-se dizer claramente que 150 anos depois de Darwin, mais de 150 anos depois de Darwin, ainda não foi encontrada nenhuma evidência clara que possa ser considerada científica no registro fóssil, né? Aliás, além da ausência dessas provas, nós ainda nos deparamos ao longo da história do darwinismo diversas fraudes, né? Pesquisadores, cientistas que fraudaram, que criaram, que elaboraram, né? Eu vou mencionar algumas delas aqui, você pode pesquisar depois, isso é facilmente encontrado nos livros e até na internet, né? O homem de Nebraska,
Quem nunca ouviu falar sobre o homem de Nebraska? Encontraram um dente, e aí esse dente era de não sei quantos centenas de milhares de anos atrás, e a partir de um dente, veja só, a partir de um dente, os caras formaram a mandíbula, depois a caixa craniana e o corpo inteiro e tal, fizeram um boneco que representava, né, aquele ser que era uma transição antes de se tornar um homem como somos hoje. Né? O homem de Nebraska. 2 anos depois, se descobriu que aquele dente era de um porco selvagem aqui da América do Sul e que aquilo foi uma fraude. Né? A gente pode citar o homem de Piltdown, se tornou muito conhecido também. Né? Acharam lá um crânio com uma mandíbula, e aí, enfim, formaram o indivíduo lá, que seria uma forma transicional, comprovando, né, cientificamente que a evolução darwiniana está correta. Este ser foi colocado no Museu Britânico, ali ficou 40 anos. Depois de 40 anos se descobriu que foi uma fraude. Se tratava de um crânio de ser humano e uma mandíbula de macaco, que foi forjado, trabalhado com materiais químicos e tal. Depois de 40 anos e depois de 90 teses de doutorado feitas a partir desse achado arqueológico, se descobriu que era uma fraude. Não vou explicar tantos outros, mas posso mencionar aqui o homem Cro-Magnon, o Ramapithecus, o homem de Neandertal, todas comprovadas como fraudes, e alguns deles ainda estão presentes nos livros de ciência na escola. É incrível isso, né? É inaceitável isso, mas é isso que acontece. Ou seja, o que ocorre é que o darwinismo está em crise. E a primeira razão é a questão do registro fóssil, que seria a grande prova do darwinismo. Simplesmente não traz nenhuma prova. Ao contrário, é mais fácil provar que não existiu evolução, macroevolução, através do registro fóssil, do que de qualquer outra forma. Né? Vou destacar também a questão da origem da vida. Diferente do que muitos pensam, o darwinismo não tem como explicar a origem da vida. Eles tentam explicar a evolução da vida, o desenvolvimento dos seres vivos, as diversas formas de vida. É isso que eles tentam explicar. Mas com relação à origem, a primeira vida, a vida original, né, no planeta, não se tem ideia de como aconteceu. E tudo que se fala a respeito da molécula, enfim, todas as explicações que se dão são meras conjecturas, nenhuma evidência, nenhuma comprovação científica disso aí. Né? E isso se torna um grande problema, a questão da origem da vida. Com relação à probabilidade de a vida ter surgido por acaso, existe essa probabilidade, né, de que talvez num caldo inicial, ou enfim, nas condições iniciais da Terra e tal, se deram condições de surgir a vida. Então, alguns cientistas se debruçaram sobre isso aí. E se tornou muito famoso o cálculo feito por esse Barrow e Tipler. Né? Eles escreveram um livro, Anthropic Cosmological Principle, e nesse livro eles estabelecem a possibilidade ou a probabilidade de a vida ter surgido, na verdade, a probabilidade para a formação do genoma humano por meios naturais evolutivos. Né? E a probabilidade é esta. É um número que está entre 4 elevado a menos 180 elevado a 110 mil e 4 elevado a menos 360 elevado a 110 mil. Você faz ideia que número é esse? Pergunte a um professor de matemática, porque não se dá para ter ideia. Isso aqui é praticamente probabilidade zero. Né? Isso aqui coloca numa situação de ridícula a ideia de que o genoma humano pode ter se desenvolvido a partir de processos naturais. É praticamente nula. Né? Outros calculistas, matemáticos, físicos, fizeram um cálculo também sobre a probabilidade de se formar uma molécula de proteína com 124 aminoácidos, uma simples molécula de proteína. E a probabilidade, segundo esses cálculos, é esta, a probabilidade de 1 em 20 elevado a 124. Você tem ideia que número é esse? Alguns tentaram calcular, ou tentaram estabelecer uma ideia de que número é esse. Sabe o que disseram? Que esse número aqui corresponde mais ou menos ao seguinte: você encheu o espaço de todo o universo conhecido de elétrons. O elétron é a partículazinha minúscula do átomo que orbita em redor do átomo. Digamos que você preencha o universo inteiro de elétrons, e num desses elétrons você escreve o seu nome. E depois você, no meio do universo, você vai caçar o seu elétron. Se você achar, bom, é a mesma possibilidade que tem de uma molécula de proteína ter se formado ao acaso. Então, isto lança o darwinismo em quê? Em crise. Em crise.
é uma ideia absurda, né? Do ponto de vista científico, lógico, matemático, não se pode conceber a possibilidade de que isso de fato tenha acontecido, né? Então a gente está falando sobre as crises do darwinismo. Eu já citei a questão do registro fóssil, a questão da origem da vida. Em terceiro lugar, eu menciono a questão da dissidência científica. Dissidência científica? O que seria uma dissidência científica? A gente fala de dissidência religiosa, a gente fala de dissidência política, tantas formas de dissidência, mas existe uma dissidência científica. O que seria essa dissidência científica? Na verdade, isso aqui não é um termo que eu estou dando, é um termo oficial, dissidência científica contra o darwinismo. É uma declaração, né, do Discovery Institute, lançada através de uma publicação em 2001 para contestar a validade científica da teoria da evolução. Então, há um texto, que é esse aí, a dissidência científica contra o darwinismo. Então, o texto é esse. Somos céticos das afirmações defendendo a capacidade da mutação casual e seleção natural para explicar a complexidade da vida. Deve-se incentivar um exame cuidadoso da evidência em prol da teoria darwiniana. Ou seja, cientistas que olharam nas suas diversas áreas de pesquisa, de estudo, perceberam através dos seus estudos, olharam para a natureza e chegaram à conclusão de que a teoria darwiniana não pode ser uma realidade, né? Isso aqui não se trata de qualquer um, né? Começou em 2001, esse protesto, digamos assim, essa dissidência, inicialmente com 500 assinaturas. Alguns anos atrás estava com mais de 800, imagino que hoje deve estar com perto de 1.000 assinaturas. Vale ressaltar que 80% dessas assinaturas são de... Aliás, 80% dessas assinaturas são de cientistas que não possuem qualquer religião, né? E muito menos se dizem criacionistas. Tem nada a ver com religião isso aqui, não tem nada a ver com criacionismo. São cientistas que olham para a natureza, veem a proposição, a proposta da teoria darwinista e dizem assim, não há possibilidade, isso não pode ser uma realidade, né? Todos eles possuem PhD, são doutores em ciência. A maioria são biólogos, professores e pesquisadores de importantes universidades e institutos de pesquisa, como o MIT, o Instituto Smithsoniano, a Universidade de Cambridge, a Universidade da Califórnia em Los Angeles, a Universidade da Califórnia em Berkeley, a Universidade de Princeton, a Universidade da Pensilvânia, a Universidade Estadual de Ohio, a Universidade da Geórgia, a Universidade de Washington. Só para se ter uma ideia de que se trata de uma reação de pessoas que estão em alto nível na comunidade científica. E isso tem colocado o quê? O darwinismo em crise, né? Diferente do que a maioria de nós pensa, que o evolucionismo darwinista é uma coisa comprovada e está aí. Aliás, esse protesto começou exatamente depois de um programa de televisão em que se defendia a evolução darwinista, e no final do programa se disse algo mais ou menos assim, que é impossível que um cientista sério, inteligente, aceite qualquer outro pensamento que não seja a teoria darwinista. Então, esse grupo de cientistas simplesmente reagiu a isso, né? E isso tem lançado o darwinismo em crise. Estou mencionando alguns aspectos da crise do darwinismo, não? Vocês, como bons alunos, estão acompanhando o meu argumento, sim ou não? Já mencionei 3 questões. A questão do registro fóssil, a questão da origem da vida, a questão da dissidência científica, né? Ou seja, quando eu, como cristão, né, digamos assim, no meu raciocínio de leigo, pouco científico, etc., como queiram dizer, né, muitas vezes nós até sentimos um complexo de inferioridade intelectual, como eu disse ontem, a gente olha os argumentos desses caras todos aí, tal, e a molécula, e a evolução, e a gente pensa assim, puxa, eu não concordo com isso, mas eu não vou nem abrir a minha boca, porque eu acho que eu não estou nem entendendo o que ele está falando. Então agora eu perdi o medo de dizer eu não concordo, porque eu estou descobrindo que eu não estou sozinho. Existem pessoas do meio científico, né, pessoas que estudam, pessoas que estão em alto nível nas pesquisas científicas e que olham para a natureza, como eu já disse, e veem que isso não é uma possibilidade. De fato, não é, né? E deixe-me mencionar mais uma coisa que tem lançado o darwinismo em crise, é o que se chama de design inteligente. Tenho a impressão que todos vocês aqui já ouviram falar disso.
né? O que seria o design inteligente, né? O que seria o design inteligente? Vou tentar explicar com uma imagem. Uma imagem. Monte Rushmore, nos Estados Unidos. Passaria pela cabeça de alguém que essas esculturas surgiram pelo acaso, né? Os ventos, as ondas, e passou um tornado, um furacão, seja lá o que for, e depois caiu chuva, e depois mais vento, e depois de milhões de anos se formam esses 4 rostos aí. Poderia alguém imaginar que isso veio pelo acaso? Claro que não. Existe aqui um propósito, existe aqui especificidade. Esses rostos aqui são rostos conhecidos, ex-presidentes dos Estados Unidos. Então, claramente, inegavelmente, há por trás dessa escultura a ação de uma inteligência proposital, intencional. Alguém teria dúvida disso? Então, o design inteligente, do ponto de vista científico, é exatamente isso. Esses cientistas olham para a natureza, observam o espaço, observam o universo, fotografam, fazem os cálculos e veem os movimentos dos sistemas solares, das estrelas, das galáxias, e veem tudo que está acontecendo. O equilíbrio perfeito, né? A sintonia fina do universo, tudo o que acontece, eles olham e fazem cálculos e simplesmente demonstram que não existe a mínima possibilidade disso ter surgido por acaso. Um Big Bang, uma explosão que deu, e esse Big Bang já colocou tudo numa ordem exata, no equilíbrio exato, com tudo de forma perfeita. Não existe possibilidade. E olhando para o micro, né, quando se olha para uma célula, né, as últimas descobertas da biologia, estudando células, moléculas e tudo mais, vê-se claramente, existem máquinas, né, nos seres mais minúsculos, máquinas com engrenagens mecânicas. Né? Eles olham assim, isso não pode ter surgido por acaso. É evidente que existe um projeto, né? O design inteligente, na verdade, é um projeto inteligente. Isso é inegável. Certamente, ou provavelmente, um dos principais nomes do design inteligente na atualidade, Michael Behe. Esse cara escreveu esse livro chamado A Caixa Preta de Darwin. E esse livro tem dado muito trabalho àqueles que querem defender o darwinismo. Michael Behe já esteve aqui no Brasil, e sugiro enfaticamente a leitura daquilo que ele já escreveu e que ele apresenta. Mas uma declaração dele aí, no seu livro A Caixa Preta de Darwin, página 5. Pode tudo sobre a vida se encaixar dentro da teoria evolucionista darwiniana? Porque a mídia popular gosta de publicar histórias com E, sensacionalistas, e porque alguns cientistas gostam de especular até onde as suas descobertas podem chegar, tem se tornado difícil para o público fazer a separação entre fato e conjectura. Então, eu termino aqui ressaltando a proposta que foi feita inicialmente ontem. Né? Ao longo dessa série, eu quero demonstrar para vocês, né, duas coisas. Duas coisas importantes. A primeira delas é que crer em Deus e na criação é uma possibilidade, é uma ideia inteligente, é racional. E, em segundo lugar, nem tudo o que os cientistas falam é científico. O que se nota e o que esses autores demonstram é que muitas declarações que são feitas pelos cientistas, na verdade, não passam de conjecturas, sem nenhuma evidência científica. E voltando para o evolucionismo darwinista, podemos dizer sem nenhum medo de errar, sem nenhum complexo de inferioridade intelectual, sem nenhum receio de parecermos anticientíficos, podemos afirmar com toda tranquilidade: não existe nenhuma evidência palpável, científica, comprovável do evolucionismo darwinista. Existe uma ideia, uma teoria para a qual não existe nenhuma comprovação material. Portanto, para crer nisso, é necessário um elemento de fé. E eu diria, uma fé muito maior do que crer na existência de Deus. Porque as possibilidades colocam essa teoria como praticamente nula. Né? Então eu não quero ser irônico, mas eu gostaria de terminar com um texto de Richard Dawkins, que é, sem dúvida nenhuma, talvez o mais célebre representante do neo-ateísmo
que tanto tem acusado, condenado e ridicularizado a fé religiosa. E ele disse uma coisa que, como é impressionante, se aplica exatamente aos que creem na evolução darwinista. Olha o que ele diz aí. Fé é a grande saída pela tangente, a grande desculpa para evitar a necessidade de se procurar, encontrar e avaliar as evidências. E, puxa vida, é difícil para mim, mas eu tenho que concordar com Richard Dawkins. Evidentemente, não com o objeto que ele tinha em mente, que era atacar a fé religiosa, mas exatamente para mostrar que a fé no evolucionismo darwinista exige alguma coisa do tipo, né? Uma fé completamente cega, sem nenhuma evidência. Então fica aqui essa reflexão para hoje, motivando você a sair daqui crendo, sem medo de errar, sem medo de ser feliz, na existência de Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas e que a nossa vida reflete a sua imagem e semelhança. Deus nos criou com um propósito em mente, com um plano em mente, e cada um de nós, sem dúvida nenhuma, é um ser muito especial para Deus. Ele é o autor da vida. Esta é a explicação mais racional que se encontra. O Pedro vai cantar isso para a gente agora e vamos terminar com essa reflexão. Passa o tempo, passam horas, gira mundo, vira história, folha em branco. Deus escreve coisas novas para o bem, permanece ou muda tudo, fica perto ou vai embora, dói no peito, a gente chora, mas consola sem demorar. Pois alguma vez, se não pra o bem daquele que ama, Deus conhece onde sabe como te levar. O autor da vida conta histórias belas, já escreveu a sua com final feliz. O autor da história torna a vida bela. A escolha é sua e o final será feliz. Feliz. La 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 la. Passa o tempo, passam horas, bem mais bela fica a história. Não que seja diferente, mas com o tempo a gente aprende a ver a vida de outra forma, a crer que Deus tem sempre o certo e nos prepara para o eterno, para vivermos por completo. Venha o que vier, seja o que for, com Deus eu sigo. Deus conhece onde sabe como te levar. O autor da vida
final será feliz. Vamos terminar com uma oração? Santo Deus, obrigado pela reflexão de hoje, obrigado porque podemos ter uma certeza, uma convicção, uma crença racional, inteligente da tua existência e de que tu és o autor da vida. Fortalece essa convicção em nossa mente, em nosso coração e ajuda-nos a propagar isso para as pessoas que duvidam dessa realidade. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.